Muito boa noite. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui presente hoje e cumprimentar todos os presentes. No caminho para cá, vi o texto que anunciava esta sessão, que falava em ativistas e especialistas. Eu não decidi que tinha uma coisa nem outra, talvez um pouco de cada, e venho, sobretudo, contribuir aqui para a reflexão, lançar questões e para discutirmos em conjunto as tais soluções da segurança social para estas questões. E gostaria de centrar a minha apresentação em três tópicos e depois no final lançar algumas questões. Portanto, em primeiro lugar, falar um pouco da emergência destes novos riscos e da adaptação necessária dos sistemas de proteção social a estes novos riscos. Em segundo lugar, falar um pouco das tendências recentes de evolução do mercado de trabalho e da questão preocupante da desproteção do desemprego. E em terceiro lugar, falar de um tema que me preocupa bastante e que tem sido pouco falado, que é a erosão da confiança no sistema de segurança social e o impacto que isso tem também na quebra de receitas. Portanto, começando aqui pelo primeiro tópico. O Estado Social moderno desenvolveu-se e baseou-se numa realidade económica e social que já foi bastante ultrapassada. Na estabilidade de emprego, numa divisão estável de papéis no seio da família nuclear, etc. Uma extensão progressiva do bem-estar. E as transformações que ocorreram nos últimos anos e décadas geraram insegurança no emprego, instabilidade dos rendimentos, fragilidade dos apoios familiares. E estas transformações não são propriamente novas, mas vale a pena continuar a falar delas porque a chamada inércia institucional dos sistemas de proteção tem levado a que os chamados novos riscos permaneçam em muitos casos sem resposta. E neste sentido, um dos grandes desafios que nós temos pela frente é de conciliar a sustentabilidade e garantia de sustentabilidade dos sistemas de proteção, que sofrem pressão quer do lado da receita, quer do lado da procura, em particular em períodos de recessão, com a adaptação dos sistemas aos novos riscos. E nos últimos anos a condicionalidade externa que temos estado sujeitos e que é ideologicamente marcada tem limitado e dificultado ainda mais o espaço de manobra no campo das políticas sociais e as orientações têm ido muito no sentido de cortes e de recuo das funções sociais do Estado em vez de repensarem os sistemas de proteção e encontrar respostas para os novos riscos. E os velhos riscos apresentam uma grande... Portanto, para quem não está tão familiarizado com estes termos, os velhos riscos que se centravam muito nos riscos de perda de emprego e de rendimento apresentam uma grande resiliência porque têm uma base alargada de beneficiários, são legitimados por um contrato intergeracional e, portanto, os novos riscos que afetam particularmente os jovens em início de vida profissional enfrentam obstáculos e problemas de reconhecimento. Também a heterogeneidade desta situação dos precários, por exemplo, dificulta também a sua representação e a sua organização. E, portanto, há compromissos de longo prazo entre parceiros sociais e viventes que têm beneficiado os velhos ricos e têm contribuído para esta inércia dos sistemas de proteção. Mas falando um pouco agora das tendências e focando mais no mercado de trabalho e depois na questão da proteção no desemprego, que é um exemplo paradigmático da ausência de adaptação e de resposta dos sistemas aos novos riscos. Elenco aqui um conjunto de tendências, a precarização das relações laborais, o crescimento dos vínculos laborais atípicos. A Elizabeth já falou na sua introdução de algumas destas tendências. Os trabalhadores precários têm menos direitos, menos proteção social, menos representação. E o conjunto destas transformações tecnológicas e alteração do padrão de especialização que gera o tal desemprego estrutural que é difícil, de facto, que estas pessoas reentrem no mercado de trabalho, desemprego de longa duração que tem muitos efeitos, incluindo a perda de rendimentos e a perda de prestações, a maior rotação entre emprego e desemprego que também gera dificuldades de acesso à proteção social, etc, etc. E o mercado de trabalho tem, por isso, deixado de ser o principal mecanismo de integração social e é hoje gerador de outros tipos de desigualdades e de muita segmentação. E trago só aqui alguns gráficos, alguns números para ilustrar estas transformações e também a posição relativa de Portugal no contexto europeu. O
O emprego temporário, que são, por exemplo, contratos a termo, emprego sazonal, permanece bastante elevado no contexto europeu. Portugal, o peso do emprego temporário é cerca de 21%, enquanto que na União Europeia a 28% é 14%. E a insegurança associada ao emprego temporário afetava tradicionalmente indivíduos menos qualificados, com menos competências, e hoje atinge na Europa também setores mais qualificados e profissionalizados que durante muito tempo estavam protegidos do risco de emprego temporário. E este gráfico que vem aí mostra também a parte do emprego temporário, a parcela que corresponde a emprego temporário involuntário, ou seja, pessoas que não conseguiram encontrar emprego permanente. E Portugal, como veem, está aí no final e só é ultrapassado neste indicador pela Espanha e pelo Chipre. E como referiu a Elizabeth na sua introdução, a probabilidade de transição de contratos temporários para contratos sem termo em Portugal é das mais baixas da Europa, o que ilustra bem a grande dificuldade dos trabalhadores em se estabelecerem no mercado de trabalho e acederem a empregos com direitos. E, portanto, o peso elevado do emprego temporário e as fracas possibilidades de transição para contratos sem termo têm coexistido também com níveis elevados de proteção do emprego com os contratos sem termo. E, portanto, daí a elevada segmentação e a elevada divisão entre os chamados outsiders e os insiders. E, portanto, o peso do ajustamento em períodos de recessão tem recaído sobretudo sobre estes outsiders e sobre o trabalho precário. Em relação ao desemprego de longa duração, se virem, não sei se conseguem ver bem, portanto, a linha mais escura a preto é Portugal, e há 10 anos atrás, em 2003, o desemprego de longa duração pesava menos em Portugal do que nos países da zona euro ou do que na União Europeia, e essa tendência tem havido uma divergência, especialmente a partir de 2006, 2007, a partir da crise, começámos a divergir e começou a pesar cada vez mais e a acentuar-se sobretudo desde 2011. Este desemprego de longa duração, para além dos custos psicológicos e sociais e de erosão do capital humano que representa e que aumenta a dificuldade de reentrada no mercado de trabalho, significa também um aumento do risco de perda de rendimento através da perda de proteção com subsídios de desemprego. Por fim, os últimos gráficos e dados têm a ver com a proteção no desemprego. Como sabemos, o desemprego tem crescido bastante nos últimos anos, agora parece que está um pouco mais estabilizado, uma ligeira diminuição, mas a par deste crescimento tem crescido também o nível de desproteção no desemprego. E se repararem aí, em 2009, cerca de 68% dos desempregados tinham subsídio de desemprego. Em 2013 este valor caiu para 45%. E o relatório da OCDE esta semana fala precisamente chama a atenção para este problema da desproteção do desemprego. Este último gráfico permite-nos ver quem é que sofre mais com esta desproteção. E o que mostra aqui, estão aqui uns ícones que não deviam estar, não sei como é que aparece aqui. Portanto, é a distribuição etária dos desempregados, daqueles que estão inscritos nos centros de emprego, e depois, por fim, a terceira coluna é dos beneficiários das prestações. E se repararem bem, a faixa etária mais baixa, portanto, dos 15 aos 24 anos, representam 20% dos desempregados e apenas 5,7% dos beneficiários de prestação. E, de facto, os jovens acumulam fatores de fragilidade no mercado de trabalho, têm dificuldade em se estabelecer no mercado de trabalho e ter acesso a um emprego com proteção, têm carreiras contributivas curtas e que lhes dá menos acesso à proteção, e têm ainda um forte peso nos vínculos atípicos e, portanto, estes problemas vão se refletir também, certamente, na questão da natalidade, porque em famílias de jovens desempregados não é o melhor, melhores condições para promover a natalidade. E, portanto, curiosamente, a OCDE também refere neste relatório este enviesamento da proteção a favor dos mais velhos e a desproteção dos jovens. E, portanto, dizia que a proteção no desemprego é um exemplo paradigmático de como os sistemas de proteção não se têm adaptado, e se nós estudarmos as últimas 2 décadas de evolução dos regimes de proteção,
verificamos uma estabilidade destes regimes e das regras de acesso ao longo das últimas 2 décadas. Os sistemas não se adaptaram às transformações do mercado de trabalho, ao maior peso dos vínculos atípicos, ao desemprego jovem, ao desemprego de longa duração. As principais alterações nos últimos 20 anos que ocorreram na proteção do desemprego ocorreram em 2012, foi a maior reforma, não foi uma reforma assim tão significativa, que tem a ver com o cumprimento do memorando da Troika, em que foram reduzidas a duração das prestações de desemprego, reduziram-se os montantes máximos das prestações em cada escalão e houve alguma flexibilização no acesso à proteção por via do prazo de garantia. Criou-se também um novo regime para os trabalhadores independentes, mas que terá uma aplicação prática muito reduzida. Na semana passada, penso que o Ministro está a falar em 800 beneficiários, tendo em conta que há 300 e tal mil desempregados a receber prestações, no universo de 800 não é de facto muito significativo. E o regime que foi criado para os trabalhadores independentes é para os trabalhadores independentes economicamente dependentes. Isto está no site da Segurança Social, que parece um contrassenso, mas na verdade só se destina aos falsos independentes e, portanto, continuamos aqui com um problema e que gera uma desigualdade entre os próprios trabalhadores independentes, porque todos contribuem da mesma forma, mas há uns que são elegíveis e há outros que não são elegíveis para a proteção. Para além disso, quando o regime foi criado, exigia para o acesso 720 dias de descontos nos 48 meses anteriores, o que dificulta também muito o acesso a esta prestação. Por fim, o terceiro tópico que eu queria falar, muito rapidamente, para também não consumir muito mais tempo, tem a ver com a quebra de receitas e com a erosão da confiança no sistema de segurança social. A desvalorização salarial e a queda de emprego que temos assistido tem tido um grande impacto nas receitas, mas também a existência de falsos independentes representa também um conjunto de contribuições mais baixas para o sistema do que seria se estivessem com um contrato em uma situação diferente. Para além disso, há uma injusta e muitas vezes ausente repartição do esforço contributivo entre a parte contratante e o trabalhador independente. Mas, para além disso, outros fatores têm agravado a redução das contribuições para o sistema, ameaçando a sua sustentabilidade. E queria aqui falar de uma enorme descrença que existe e que também tem sido promovida por este Governo e pelo discurso deste Governo, cada vez que fala na insustentabilidade da segurança social. E há cada vez menos pessoas que têm incentivo a contribuir para o sistema e há uma preferência crescente por remuneração presente e poupanças privadas versus contribuições para a segurança social. E para vos dar um exemplo mais prático, que tenho assistido no setor privado, nas empresas onde tenho trabalhado, muitas vezes, a questão dos pagamentos em géneros supostamente não pode substituir rendimento existente, mas sempre que há a criação de novo emprego ou quando há uma negociação salarial para aumentos, vem à baila e é muitas vezes aceito por parte do trabalhador o pagamento em géneros. Existe uma série de possibilidades para este pagamento em géneros, há cheques creche, há cartões de almoço, há ajudas de custo em quilómetros e há vales sociais que vão ser até, propõe-se com esta reforma do IRS, serem alargados até os dependentes dos trabalhadores terem 25 anos. Portanto, isto são formas de pagamento em géneros em que há uma isenção fiscal e contributiva, é uma parte do rendimento que não é sujeita a contribuições para a segurança social, são rendimentos que se perdem, que a Segurança Social perde todos os anos e estas opções têm sido ampliadas, como será com este Orçamento de Estado. E para além da redução das receitas da Segurança Social no curto prazo, é também reduzido o salário de referência, e é também isso que me preocupa, que serve tanto para o cálculo da pensão como para o cálculo do subsídio de desemprego. E isso tem impacto na formação dos direitos de pensão futuros dos trabalhadores. E isto é uma prática cada vez mais usual, e para além do mais, o mercado que oferece estes cheques creche, basta fazer uma pesquisa no Google, é muito pouco concorrencial e há empresas monopolistas que recebem comissões enormes à custa de uma redução também nas contribuições para a segurança social. Só para terminar, então, lançar algumas questões para debate. Em relação à subida do peso dos vínculos precários, que opções é que podem haver para limitar e desincentivar este tipo de opção por estes vínculos?
será possível haver um tratamento fiscal diferente para empresas que criem, portanto, favorecer as empresas que criam emprego com qualidade, com direitos, ou discriminar positivamente as empresas na aquisição de fundos e apoios? Fará sentido reforçar a fiscalização ou rever o quadro legal, sei que há uma nova legislação de 2013 que tem que ser avaliada, dessa legislação no combate aos falsos independentes. Ao nível do esforço contributivo e do equilíbrio entre esforço contributivo e nível de proteção, como reequilibrar direitos e deveres dos trabalhadores independentes perante a segurança social? Falei há pouco da divisão injusta e por vezes inexistente do esforço contributivo. Os falsos independentes assumem o grosso das contribuições e o regime das entidades contratantes não me parece resolver o problema e, em alguns casos, esses 5% que as entidades contratantes são obrigadas é repercutido no próprio trabalhador independente. Em relação a essa segmentação e dualidade no mercado de trabalho, como é que se podem combater estas desigualdades de direitos entre insiders e outsiders? Há propostas radicais, também de especialistas nestas áreas em Portugal, de criação de um único tipo de contrato, cujos direitos podiam ir crescendo à medida que a pessoa estivesse há mais anos no mercado de trabalho, e outras formas contratuais teriam que ser muito bem justificadas. Não sei, é uma questão que lanço para discussão. Último slide. A desproteção no desemprego, o novo esquema de proteção, como referi, cria novas fontes de desigualdade, cria esta divisão entre os independentes elegíveis e não elegíveis e tem um universo de beneficiários muito reduzido. Como é que se ultrapassa as limitações do atual sistema? E, por fim, a falta de confiança no sistema de segurança social, que, para além das implicações que já referi, comporta um risco ainda mais vasto. No meu entender, a segurança social pública só sobrevive se todos se sentirem protegidos e percepcionarem ganhos dessa proteção, tendo por isso incentivos para contribuir para o sistema. A partir do momento em que o sistema passa a abranger cada vez menos pessoas e a ser mais seletivo e assistencialista, haverá cada vez menos contribuintes, menos disposição para contribuir e teremos um sistema pobre apenas para as franjas da população, incapaz de garantir a coesão social necessária. Portanto, neste momento há muitos trabalhadores precários que não sentem que as contribuições que fazem para o sistema valem a pena. Portanto, é necessário um reequilíbrio desta equação entre contribuições e direitos, que será também fundamental para garantir a integração destes trabalhadores no sistema e combater a tal erosão da confiança que referi há pouco. Portanto, são estas as questões que eu lanço e agradeço a atenção.